torcida do Flamengo. Calote é dado no Mengão, absurdo. Gabigol no olho do furacão de novo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não deixou o like, de verdade. Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. Toca aí, tocou, acabei esquecendo de fazer, madrugadão rubro-negro. E gente, dia de folga, aliás, último dia de folga no CT Jorge Elal, no CT Ninho do Urubu. Amanhã os jogadores do Flamengo voltam ao CT para fazer seus respectivos trabalhos, lesionados lá fazendo fisioterapia, como estão fazendo em casa também, naturalmente. Pessoal para trabalhar contigo, sobretudo bola aérea, né, Tite? Que situação tá complicada pro lado do Flamengo. Aliás, trabalhar um monte de troço aí no time do Flamengo que não tá funcionando. No entanto, Gonçalo Plata, Alexandro e Carlos Alcaraz foram ao centro de treinamento ontem, na terça-feira, enquanto o resto do elenco curtia a folga, né? Hoje, na quarta-feira, Alexandro, Alcaraz e Gonçalo Plata voltam novamente ao CT Ninho do Urubu para continuar o trabalho. A comissão técnica entende por eles terem chegado agora, né? Principalmente a questão do Alexandre, eles precisam ali aprimorar a forma física, pegar ritmo, conhecer naturalmente mais o clube, já ir se entrosando, e aí depois vai dar essas folgas aí para esses respectivos atletas. O Alexandre, inclusive, tem uma estreia prevista na partida contra o Vasco, né? Para o segundo turno, né? Nesse segundo turno, evidente, né? Tem o jogo contra o Bahia, tem o jogo contra o Vasco no Maracanã, e o Alexandre aí deve estrear. Então, para isso, ele tem que treinar, tem que pegar no batente lá, pegar firme. Então, a galera toda só volta amanhã, né? Enfim, mas os reforços seguem treinando normalmente. Aliás, falando de Maracanã, falando de jogo contra o Vasco, o Flamengo terá uma sequência de 3 jogos seguidos por 3 competições diferentes no Maracanã após a data FIFA. Os jogos serão contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar que no primeiro turno o Flamengo deu uma enfiada de 6-1 no Vasco. Agora, para o segundo turno, eu já tô com medo desse jogo. Contra o Bahia, pela Copa do Brasil. Primeiro o Bahia, né? Só para configurar bem. Primeiro o Bahia, pela Copa do Brasil. Depois o Flamengo vai ter o Vasco no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E depois o Flamengo tem o Peñarol, também no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem um jogo contra o Bahia no meio de semana, na quinta-feira. O Flamengo tem um jogo contra o Vasco no final de semana. E o Flamengo volta a jogar na quinta-feira, às 7 horas da noite, aí, contra a equipe do Peñarol. Então não tem história da carochinha, não tem desculpa de viagem. Ah, porque as viagens... A próxima viagem do Flamengo é só lá na frente contra o Grêmio, que o Flamengo joga dia 22, né, lá em Porto Alegre. Nem se sabe se vai ser em Porto Alegre ainda, porque o jogo está marcado para 6 da tarde. Mas 6 da tarde, a Arena do Grêmio não pode sediar jogo, porque a energia para os refletores lá está limitada ainda na área. Foi uma área crítica por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Então, tem a possibilidade de ser, sei lá, em Curitiba, que o Grêmio mandou algumas partidas, quem sabe em Caxias do Sul, né, onde o Grêmio jogou alguns jogos também lá no estádio do Caxias do Sul, e aí o Tite voltaria a Caxias do Sul de novo, onde ele começou a carreira como treinador, e não foi muito bem nesse ano, perdeu para o Juventude. Então tem essa situação, e depois, logo em seguida, tem a viagem para Montevidéu para encarar a equipe do Peñarol, e depois disso o Flamengo só viaja no dia 5 de outubro. Então para de desculpa, de história de carochinha, de viagem, porque não vai ter muita nesse mês de setembro. Aliás, ponto facultativo. Eduardo Paes decreta ponto facultativo nos dias 18 e 19 de setembro. A decisão veio devido aos Jogos da Libertadores e do Rock in Rio. Eventos irão acontecer na mesma semana na cidade. Vai lembrar que o Flamengo enfrenta o Peñarol no dia 19, numa quinta-feira, às 19 horas, 7 horas da noite, no estádio do Maracanã, horário de Brasília. Então imagina, você tem Rock in Rio, você tem jogo do Flamengo pela Libertadores. Imagina o contingente de servidores públicos que você carrega para Rock in Rio, para jogo no Maracanã, polícia aqui, polícia ali, guarda municipal aqui, guarda municipal ali, guardaria ali. Então, para não ter o colapso da cidade,
naturalmente, foi decretado esse ponto facultativo a partir das 3 horas da tarde. Então, alô, criançada, não vai ter aula. Quem estuda de tarde vai ter até uma colher de chá. Agora, quem estuda de manhã vai ter que ir para a escola, porque é a partir das 3 horas da tarde esse ponto facultativo. Vamos lá. Rubro-negros com numeração definida. Gerson e Pedro já têm a numeração definida para os Jogos do Brasil. O Gerson vai utilizar a camisa de número 19, enquanto o Pedro vai usar a camisa de número 21. Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e João Gomes vão utilizar a camisa de número 7, no caso o Vinícius Júnior. O Paquetá vai utilizar a camisa de número 8 e o João Gomes vai utilizar a camisa de número 15. Nossa, esse negócio é terrível. É a camisa de número 15, né? Para esse amistoso que o Brasil vai ter na próxima sexta-feira, às 10 horas da noite, em Curitiba, contra a equipe do Equador. E o Flamengo, naturalmente, nós torcedores vivemos expectativas aí para ver se o Dorival vai botar o Gerson, Pedro, João Gomes, Paquetá, Vinícius Júnior, todo mundo junto aí. Imagina, 5 rubro-negros juntos dentro do campo ali para enfrentar a equipe do Equador. Depois do Equador, Gerson e Pedro, jogadores do Flamengo, ainda possuem mais um compromisso pela seleção brasileira, dessa vez no Paraguai, no dia 10 de setembro, às 9h30 da noite, lá em Assunção. Acho que o Paraguai joga lá no Defensores del Chaco, a não ser que mude, né? A sua logística, a princípio o jogo deve ser lá. E no próprio dia 10, a tendência, no Defensores del Chaco mesmo, né? A tendência é que o Flamengo tente enviar um jatinho, alguma coisa mais reservada para trazer o mais rápido possível esses atletas, né, pro Brasil, porque no dia 12, né, na quinta-feira, o Brasil joga na sexta e na terça. Na quinta, o Flamengo já tem uma decisão contra o Bahia que não está decidido ainda. Então, o Flamengo vai fazer esse esforço. E tem o Chile, com o Eric Pulgar também, que deve ser feita essa situação também. O negócio é torcer para não entrar em campo, porque se entrar em campo, aí realmente não tem como jogar contra a equipe do Bahia e vai acabar, infelizmente, desfalcando o Flamengo. Flamengo tem 4 jogadores convocados para a seleção sub-20. Matheus Gonçalves, Ryan Lucas, Iago e João Vitor foram convocados pelo técnico Ramon Menezes para a seleção sub-20. Matheus foi chamado de última hora para substituir Alisson do Atlético Mineiro, que acabou se lesionando. Então, nesse período de treinamento, o Flamengo não vai contar com esses 4 jogadores, principalmente o Matheus Gonçalves e o Ryan Lucas, que circulam ali pelo profissional do Flamengo muito, né? Sempre estão ali no profissional do Flamengo. O Matheus, por exemplo, tentou fazer alguma coisa ali na partida contra a equipe do Corinthians. Então essa galera também está convocada, só que aí para a seleção sub-20, beleza? Flamengo se prepara para o sorteio do Mundial de Clubes 2025, que acontece entre o mês de junho e julho do ano que vem, de 2025. A FIFA anunciou que o sorteio da fase de grupos do Mundial de Clubes de 2025 vai ocorrer entre os dias 5 e 9 de dezembro de 2024. Isso é o sorteio, para o Flamengo conhecer o seu grupo. Vai ter City, vai ter Real Madrid, vai ter Bayern de Munique, vai ter PSG. Qual vai ser o bicho-papão do grupo do Flamengo? O torneio contará com 32 equipes na sua primeira edição do novo formato. E, lógico, o Flamengo já está classificado por conta da conquista da Libertadores da América de 2022. Ah, mas teve 19. Mas foi por conta da Libertadores da América de 2022. Mas vai lembrar que tem um Mundial de Clubes também desse ano, né? Que ainda não sabe onde vai ser disputado, parece que vai acontecer no início do ano. Primeiro jogo, o Flamengo vencendo, lógico, a Libertadores tem um Toluca do México pela frente, já está lá paradinho classificado nas quartas de final. O clube sul-americano foi rebaixado a jogar umas quartas de final, depois tem semifinal, para depois possivelmente enfrentar o Real Madrid, que já está na final. Agora o clube europeu já vai direto para a final para jogar apenas uma partida por esse Mundial, né? Esse novo Mundial. Mundial de 2025, a Globo, inclusive, enviou uma proposta à FIFA para a compra dos direitos de transmissão do torneio. De acordo com o jornalista Gabriel Wacker, a Globo oficializou a candidatura no dia 20 de agosto, data final imposta pela FIFA
para a concorrência. Ainda segundo o repórter, há otimismo dentro da emissora para que a oferta seja aceita. A ideia é que a emissora terá direito de transmitir 50% das partidas do Mundial. O modelo da competição, no entanto, é idêntico, com 8 grupos de 4 times, com oitavas de final, quartas, semi e final, igual o modelo ali de Copa do Mundo, beleza? Né? E aí a gente tem aqui as datas do Mundial, acontece entre o dia 15 de junho ao dia 13 de julho, tá? Esse Mundial aí, eu tô falando do Super, né? Tô falando do Super, não tô falando daquele que anualmente vai continuar acontecendo, só com algumas regrinhas aí diferentes. Jogo entre Flamengo e Corinthians atinge maior audiência do dia, rapaz. Não tem segredo, né? Segundo os dados divulgados na telinha, entre 3h40 e 6h15 da tarde, a Globo registrou 16,7 no seu pico de audiência, superou até o Fantástico no dia. Cara, Flamengo e Corinthians é uma coisa assim de louco. Saídas do Flamengo na janela de transferências. Na última janela, o Flamengo teve 2 saídas. Vitor Hugo para o Göztepe da Turquia, veio Carlos Alcaraz, e o jogador Igor Jesus também para o Estrela Amadora de Portugal. Nenhum outro jogador saiu do Flamengo tirando esses 2. Ingressos para Flamengo e Bahia. A venda já está aberta e começou com os sócios torcedores, seguida pela liberação para o público geral. Os ingressos variam entre R$30 a meia entrada e R$1.100 a inteira, né? O ingresso mais caro de inteira, o ingresso mais barato de meia entrada. Logicamente, para comprar é necessário realizar um cadastro no site de vendas, tem que botar a biometria facial também, porque agora o Maracanã funciona dessa forma, e o estádio vai estar cheio, vai estar lotado de rubro-negro, não tem a menor dúvida disso. Agora, esse ingresso de 1.100 é realmente complicado. Ah, porque tem cachorro quente, tem refrigerante. Porra, que refrigerante é esse, né? Ex-Flamengo é o mais novo reforço do Botafogo. O Wellington, atacante e artilheiro do Flamengo na Copinha de 2024 e campeão da Libertadores Sub-20 com o Flamengo, foi contratado pelo Botafogo. O jogador de 19 anos chega por empréstimo do Juventude e inicialmente atuará nas categorias de base do Botafogo, galera. Tá aí. Cara, um mole que o Flamengo deu no mercado, na minha avaliação. Bom jogador Wellington, artilheiro da Copinha desse ano, por mais que o Flamengo não tenha vencido. Pô, foi campeão da Libertadores Sub-20, né? Infelizmente não teve lá no Mundial, mas ajudou o Flamengo a disputar aquele Mundial. E o Flamengo deixou o contrato vencer, acabou não renovando, foi pro Juventude. E agora o Botafogo foi lá e pescou esse garoto. Eu realmente não entendi o porquê dessa situação. Zico fala sobre Neymar e Vinícius Júnior jogarem juntos na seleção. E o Zico falou, a gente sempre dá espaço aqui, logicamente. Neymar já disse ao que veio. Vinícius Júnior também. São espetaculares jogadores. O momento é mais favorável ao Vinícius, que pelo time que joga e pelas conquistas do Real Madrid. No entanto, o Vini precisa ter a mesma performance na seleção que tem no Real Madrid, afirmou o Zico ao portal 365 Scores. Vamos lá! Galera, a jornalista Raíssa Simplício soltou uma informação, no mínimo curiosa, lá no Blue Sky. O pessoal tá usando o Blue Sky agora porque o X caiu e nunca mais voltou, né? E eu falei, pô, vou pescar isso aqui, eu vou levar pro vídeo do canal, porque isso aqui, cara, é complicado. E ela falou o seguinte: ouvi de um passarinho que sem a outra rede, no caso o X, a pressão vai ser muito menor e muita coisa não vai quase fazer eco. Gente, o X, as redes sociais, desde que se popularizaram, elas pautaram muitas decisões do Flamengo. E não só a decisão do Landim, não. Do Bandeira também. O Diego Alves, ele vem para o Flamengo por conta da pressão que a torcida faz pela contratação dele, no momento que o Flamengo vive uma crise na posição, que o Muralha não pegava nada e que não tinha ninguém ali. E aí contrata o Diego Alves, né, para fazer a posição ali do Flamengo. Tinha até um garoto, esqueci o nome dele, Thiago, que aí depois não deu certo, foram lá pescar o Diego Alves. Agora, o dirigente admitir isso,
que não vai fazer, eu acho no mínimo preocupante. Isso, por exemplo, na gestão do Landim, o Flamengo, a torcida do Flamengo, impediu que o Douglas Costa fosse contratado. Porque se não fosse a pressão que fizesse lá, o Douglas Costa estava no Flamengo. A gente viu que foi o Douglas Costa aí no Fluminense, né? Então, assim, é preocupante. Por esse prisma, vendo que lá dentro apostam nisso, eu acho no mínimo preocupante, tá? Vamos ter que fazer pressão, de repente, de alguma outra forma. O candidato às eleições do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, e o Cláudio Prakovinik, que foi diretor financeiro, vice-presidente de finanças do Flamengo na era do Eduardo Bandeiras Melo, ambos foram ao podcast do Coluna do Fla e o jornalista Léo José perguntou ao BAP se já existe algum nome em negociação para ser diretor de futebol do Flamengo caso seja eleito. A resposta do candidato à presidência foi positivo e operante. Portanto, BAP já tem na sua cabeça esse cara que vai ser o chefe do departamento de futebol do Flamengo, segundo ele próprio. Ele não quer que o Flamengo tenha um VP de futebol com os poderes que tem o Marcos Braz, que para isso tem um diretor de futebol. Vamos torcer para que seja alguém realmente competente, se ele vir a vencer a eleição também, porque tem o Dunst, tem o MGM, tem o Valim Vasconcelos, essa galera toda aí também competindo. O BAP também se posicionou totalmente contra a ideia de comprar uma parte da SAF do Leixões de Portugal. E ele falou, se isso acontecer agora, nós vamos desfazer no primeiro dia depois de ganharmos as eleições, falou o BAP, que se mostra totalmente contrário a essa ideia de o Flamengo comprar um clube em Portugal. Também não sei se é válido, se não é válido, tem que ser estudado isso aí. O Flamengo alega que seria bom porque enviaria jovens para lá, e aí os jovens se destacaria lá, depois seria vendido para a Europa em euro, e aí o Flamengo ia entrar dinheiro pra caramba no Flamengo. Não sei. Mas a bagaça tá no bolso. Flamengo gastou quase 300 milhões de reais com as contratações no ano de 2024. A contratação mais cara foi de Carlos Alcaraz, que custou cerca de 108 milhões de reais aos cofres do clube, seguido por De La Cruz com 77 milhões de reais pagos à vista, ao River Plate 16 milhões de dólares à época que o Flamengo deu pelo De La Cruz. Então o Flamengo movimentou a janela. O Flamengo fez um grande investimento da janela. E não adianta vir falar, não, porque a folha salarial do Flamengo não é uma das maiores, veja bem, tem outros. Pera aí lá, tem que ter o resultado dentro do campo. Muita gente fica se escorando nisso. Galera, mais uma vez, assim como foi no ano passado, Gabigol no olho do furacão. O jogador que está lesionado fez uma festa na sua casa, né? Não sei se foi na casa dele, em algum salão, né? Ele comemorou a festa dele de aniversário, chamou o Felipe Luiz, chamou o Diego Ribas, chamou a galera toda. E muita gente ficou, pô, a Gabigol tá pulando, tá cantando, como é que ele tá fazendo isso se o posterior de coxa dele tá lesionado? Gente, vou falar um negócio pra vocês aqui. O Gabigol hoje, e teve pouca repercussão isso, mas tem muita gente contestando isso, ele é indiferente, ele acaba sendo indiferente no Flamengo. E se ele quer comemorar o aniversário dele, que comemore, da forma que ele quiser. Se ele estiver pulando, que pule. Porque, cara, a priori, ele não fica no Flamengo. Tem notícia mais relevante que isso, que é inclusive essa, que eu vou passar aqui agora. Segundo o Fred Gomes do GE, o Flamengo notificou o Internacional e o Corinthians por dívidas referentes a Thiago Maia e Mateuzinho. Os gaúchos ainda não pagaram a primeira das 10 parcelas referente à compra do volante no valor de 250 mil euros, R$1.550.000. O vencimento da mesma aconteceu no último dia 20. Em relação a Mateuzinho, as duas primeiras parcelas de 4 milhões cada, o Flamengo pagou após a notificação do Flamengo. No entanto, o Corinthians pagou após a notificação do Flamengo. No entanto, a terceira, no valor de 8 milhões, o valor mais gordo, venceu no dia 5, que não foi paga até hoje, já vai completar um mês. Enquanto isso, seu Corinthians está negociando para contratar Depay. O Flamengo tem que buscar na FIFA isso aí. Isso é sacanagem com o Flamengo. Isso é um absurdo contra o Flamengo.
Tem que buscar na FIFA. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.